Mulheres, eu sei muito bem como é o nosso dia a dia, uma coisa estressante, muitas vezes muitos desafios, e às vezes nós achamos que nos sentimos mal porque estamos cansadas e não. Simplesmente a sua alimentação não é ideal para você. É sobre isso que nós vamos conversar hoje e tenho certeza que vai fazer diferença daqui para frente, da forma como você se sente com a vida, da forma como você encara os alimentos. Afinal, nós somos o que comemos, não é isso mesmo? Até mais! Gente, nessa semana nós vamos falar sobre alergias alimentares com a doutora Ludmila, queridíssima, me salvou, né, com os testes de alergia alimentar. E por que eu resolvi convidar a Ludmila para vir falar com vocês? Porque muitas vezes a nossa sensação de mal-estar, ela está ligada ao que a gente come. Então, Ludmila, muito obrigada por ter vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você começasse explicando para nós, né, a diferença entre alergia e intolerância. Né? Muitas vezes, primeiramente agradecer para você, Carla, o convite. Fico extremamente lisonjeada de poder falar para você disso. Eu sou Ludmila, sou nutricionista funcional aqui em Atibaia. E trabalho com isso já há bastante tempo, há vários anos. E a primeira coisa que acontece é a confusão que se faz com intolerância e alergia alimentar, né? As intolerâncias alimentares são quando o indivíduo ele tem uma deficiência enzimática e não digere bem por esse motivo de não ter essas enzimas apropriadas para fazer essa boa digestão do alimento, e ele pode causar algumas intolerâncias, né? Então, o que acontece? Como a intolerância à lactose, a pessoa consome o leite que tem lactose e essa lactose vai provocar diarreia, sensação de mal-estar, flatulência, inclusive náuseas, a pessoa pode até vomitar, né? Não tem uma interferência do sistema imunológico, né? As alergias, sendo elas do tipo 1 ou do tipo 3, que também são consideradas intolerâncias, são diferentes. Já há uma reação do sistema imunológico. Então, a reação imunológica do tipo 1, a pessoa tem um contato com o alimento ou com qualquer outra substância que ative o sistema imune dela, ela tem uma reação imediata, de segundos a 30 minutos, e são reações severas. Então, um choque anafilático, uma reação cutânea, de uma alergia na pele extrema, né, inchaço, edema. Então, essa é caracterizada a alergia clássica do tipo 1. E a do tipo 3, considerada também uma intolerância imunológica, mediada por imunoglobulinas, que são as células do sistema imunológico do tipo G, que podem ser 1, 2, 3, inclusive 4, essas imunoglobulinas do tipo G, elas vão reagir com aquele antígeno, né? As suas imunoglobulinas reagem com antígeno. E isso pode acontecer de 3 horas até 3 ou 4 dias depois do consumo do alimento. Então são reações mais leves, mais brandas, e que a pessoa muitas vezes não relaciona com o alimento ou com qual alimento pode acontecer. Exatamente. Né? Então eu queria deixar aqui até o meu testemunho, Ludmila, porque era exatamente isso que acontecia, né? Eu tinha um mal-estar imenso. A fadiga crônica, o exatamente, mal-estar, a enxaqueca, a dermatite que não sara, né? As rinites alérgicas. Todos esses sintomas, e você pode dar o testemunho, né? Pois né? O meu teste, quase toda a minha alimentação causava, né? Me causava intolerância. E quando eu comecei a fazer a dieta que você me apresentou, a minha vida foi outra. A disposição, o sono, né? Foi melhora incrível. Na qualidade de vida, né? E muitas vezes as pessoas vêm procurar o teste de alergia pensando só no emagrecimento, mas não é. O emagrecimento é uma das últimas coisas que é só um resultado da melhora da dieta, da retirada daqueles alimentos inflamatórios, porque esse tipo de intolerância alimentar, essa alergia tardia do tipo 3, ela vai levando a um processo inflamatório crônico no organismo, que isso pode despertar também doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, né? Então essa inflamação crônica, ela leva a isso aí. Essa inflamação em baixo grau. As alergias alimentares também fazem isso. E quais são os testes que a gente tem hoje, Ludmila? Eu sei que tem até genético, né? Que é incrível, aí é o teste genético para intolerâncias genéticas aos alimentos. Aí são intolerâncias mesmo, né?
Os testes de alergia a gente tem hoje, são feitos com o método ELISA. Eles podem identificar de 50 até 271 alimentos, né? Tem algumas empresas que fazem. O que a gente consegue fazer no consultório é para pesquisar até 56 alimentos. Sim. O que a gente faz fora vai até 271, é uma gama maior de alimentos, né? Os resultados no consultório é no mesmo dia, mas esses que vão para fora, muitas vezes vão para a Alemanha ou vão para outros países, eles demoram um pouco mais para voltar, né? E aí a gente consegue identificar o grau de tolerância com o alimento, né? Tem alimentos que precisam ser retirados em 6 meses e depois serem reintroduzidos a cada 3 ou 4 dias, e tem alimentos que não dá para consumir durante 2 anos. Né? Ou talvez nunca mais. Nunca mais, né? Porque a pessoa não vai ter melhora com isso aí, né? E aí tem alguma coisa a ver com a flora intestinal, Sim, tem a ver com repovoar a flora. a flora, né? Então, aí o que a gente consegue identificar nesse teste de intolerância alimentar? Que normalmente esses alimentos que causam essa alergia do tipo 3, tardia ou intolerância, consumidos diariamente, talvez em quantidades maiores ou não, eles vão modificando a flora intestinal e alterando a permeabilidade do intestino. Então, o que acontece? Essas proteínas mal digeridas, elas atravessam a barreira intestinal, caem no sangue, na corrente sanguínea, e o seu sistema imunológico atacam. Atacam pensando que aquilo é um agressor. Na verdade, são proteínas mal digeridas. Tá? Como o sistema imune ataca os vírus, as bactérias, né, substâncias tóxicas vão atacar essas proteínas que vêm dos alimentos. E aí o que acontece? Um processo inflamatório crônico, é daí. Esse processo inflamatório crônico que vai acontecendo diariamente pode levar a diversos problemas, as doenças crônicas, inclusive a obesidade, né? Muito interessante. É super interessante, né? Ludmila, para quem está em casa, dá uma dica assim, você se sente assim? Então pode ser. Pode ser, né? A rinite alérgica, né? Pode ser uma intolerância ao leite mesmo, às proteínas do leite, não uma intolerância à lactose, que não tem nada a ver. Lactose é o açúcar do leite e as proteínas do leite são outros nutrientes, são as proteínas. O que acontece? Ela pode aumentar a formação de muco com isso e desenvolver a rinite alérgica. Sim. Ou exacerbar a rinite, tá? O consumo de leite, porque aumenta a produção de muco no organismo. Então esse é um sintoma, né? Dermatite está relacionada também com glúten, com o consumo do glúten, que é uma outra proteína do trigo. Né? Também tem a gliadina, tem outras proteínas do trigo que também podem causar esse tipo de problema. A depressão, a deficiência na memória também pode estar relacionada com o glúten, né? As diarreias podem estar relacionadas com o amendoim. Você é o que você come. A soja também. Resumindo, né? A flatulência, o aumento de gases, ela pode estar relacionada também com o consumo de soja, de amendoim, de clara de ovo, né? Nossa. Tem vários alimentos que podem... E é um espectro imenso, né? Às vezes um alimento inocente, né? Um vegetal inocente, como uma abobrinha, tem pessoas que são intolerantes. Que coisa. Que não conseguem consumir, aquilo provoca alergia de baixo grau. Que uma vez você comentou comigo que você tratou até a compulsão, tirando o glúten, né? Sim, exatamente, porque o glúten ele causa compulsão alimentar também. Olha que coisa incrível, também, né? Você me disse que a gente começa a comer e tem vontade de comer mais, leva aquela compulsão. Mas não é só o glúten, né? É um espectro, né, da dieta em si, mas é um dos fatores. Muito não interessante. Não é o principal, mas é um dos fatores. Eu acho que para você que está ouvindo, assim, fica o meu testemunho, né? Até hoje eu sigo a dieta, me sinto muito melhor do que no passado, né, Ludmila? E também, se você tem esses sintomas, procure a doutora Ludmila, sabe? Vai saber o que está acontecendo, porque às vezes é só a sua dieta. Então, e falando dos testes genéticos, né? O sim. que a nutrigenética e a nutrigenômica trouxe para a nossa realidade do consultório? Você sabe que nós somos indivíduos 99,9% semelhantes. E temos 1% de diferença genética, né? Então, o que a gente estuda hoje na nutrigenética e a nutrigenômica é a ciência que estuda como a dieta, os nutrientes, os compostos bioativos, eles podem fazer a doença surgir, né? Ou podem fazer com que
você que tenha essa diferença genética, esse polimorfismo genético, responda de uma forma diferente, através da sua dieta, dos nutrientes, Sim. influenciando a manifestação desses polimorfismos genéticos. E o que são esses polimorfismos genéticos? São genes que funcionam de forma diferente das outras pessoas. Né? Por isso que somos 1% diferentes. Então quer dizer, né, que a gente pode tanto estimular o aparecimento, né, a manifestação, sim, como também dieta, coibir. Como também coibir, exatamente, com a dieta. Né? E o que a gente consegue isso ver é hoje? Incrível, né? É incrível. A gente consegue ver intolerância à cafeína, intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Aí é uma intolerância meio genética, a lactose. A gente consegue ver metabolismo de lipídios no corpo, então se a pessoa tem uma tendência a desenvolver hipercolesterolemia, uma tendência a desenvolver diabetes, como é o metabolismo de vitaminas do complexo B, se ela tem polimorfismos para absorver mais, ou para absorver menos, ou para ter acúmulo. Sim. Vitaminas do complexo, as vitaminas A, D e K, não do complexo, mas A, D e K, se você tem uma tendência a ter acúmulo ou vai ter uma deficiência para absorver. Então é muito interessante. E o que é mais interessante, né, nos testes genéticos, tem um centro aqui no Brasil que consegue identificar até 25 polimorfismos genéticos relacionados a desenvolver obesidade. Então, até desenvolver, tem tendência a desenvolver obesidade durante a gestação. Se a mulher vai ter essa tendência ou não. Se a gestação fosse um gatilho. É um gatilho, exatamente. É super interessante. Eu li outro dia que eles iriam combater a obesidade mudando a flora. Trocando a bactéria. É o estudo do microbioma, né? Temos incrível, mais bactérias no corpo do que os próprios genes. Então, as bactérias, elas vão predizer a sua evolução no mundo. A tendência a desenvolver algumas doenças ou não, a ser obeso ou não, é assim. Você não está só. Não. Está cheio de bactérias. Está cheio de bactérias. Não, e bactérias do bem, bactérias do mal. E como você vai alimentar elas? Né? Como vai ser a sua dieta? Como você vai modificar isso para que essas doenças apareçam ou não? Ou silenciar mesmo, né? Muito interessante. Super interessante. Ludmila, obrigada. Tenho certeza que quem acompanhou a gente, né, pôde ter assim um overview assim, né, do que exatamente a nutrição pode fazer, que é muito mais do que uma dieta para emagrecer. Sim, né? Nós somos o que comemos realmente, realmente, e vamos ser o que comemos hoje, dependendo também da sua herança genética. Sim. Né? E os exames genéticos também estão relacionados ao tipo de atividade física que você faz, e você vai ter uma melhora ou não, ou vai atingir os seus objetivos ou não. Sim. Com aquele tipo de atividade, seja ela anaeróbica, aeróbica, né? Isso já existe com as atletas, mas está vindo agora para a gente conseguir fazer com os pacientes no consultório, né? Ah, que bom. Te agradeço muito a presença. E você que está nos acompanhando, se tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a doutora Ludmila, deixa aqui embaixo, nós vamos responder com o maior prazer. Ludmila, mais uma vez, obrigada, gente. Até daqui a pouco.